5, 31 a seguir. Todos que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, palavras de Jesus, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso testemunho, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures por sua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Se você puder agora fechar os seus olhos, vamos dirigir a Deus mais uma palavra de oração. Papai do céu, Deus santo, soberano, eterno e poderoso. A ti clamamos agora em nome do teu Filho amado Jesus, para que nesta noite o Senhor possa nos usar, apesar de sermos falhos e pecadores, como um canal para transmitir ao teu povo o ensinamento da tua santa e poderosa palavra. Instrui-nos, Senhor, para que possamos conhecer-te mais e que não venhamos a ser destruídos por carecer do conhecimento do Senhor. É o meu pedido, a minha oração, em o nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Tome seu assento. Antes de começar, quero dizer que, para nós como Igreja do Senhor, é um privilégio podermos pertencer a uma igreja que procura expor a sã doutrina de Deus como ela deve ser, de forma simples, fiel e verdadeira. É para nós de fato um privilégio, porque de outra maneira, talvez nunca fôssemos escutar um sermão como nesta noite escutaremos. Trataremos sobre a temática dos juramentos e acerca do divórcio. Talvez em outra congregação, em outra igreja, a maioria dos pregadores procuram fugir deste tema. Mas como nós nos preocupamos com a sagrada e santa exposição da palavra de Deus, não tem e não há como fugirmos do texto sagrado. Então, continuando, meus irmãos, a nossa exposição no Sermão do Monte, como eu dito, vamos tratar nesta noite sobre a honestidade nas nossas palavras e a fidelidade no casamento. Conforme nós ouvimos nos sermões anteriores, Cristo nos apresenta, em Mateus capítulo de número 5 e capítulo 5, versículo número 20, um cenário aparentemente desafiador. Porque Jesus nos diz, no seu discurso, que a nossa justiça deve exceder e muito a justiça dos fariseus. E num primeiro momento, então, a gente se desespera, porque se nós formos olhar quem são os fariseus, são homens que, diga-se de passagem, extremamente religiosos, cumpridores da lei, até nos seus mínimos detalhes, como Jesus assim vai nos dizer. No entanto, nós vimos nas exposições anteriores que a justiça dos fariseus era uma justiça externa, era uma aparência, uma casca, porque internamente eles eram vazios de Deus. Jesus então vem e ele traz a real interpretação da lei. E não somente isto, porque nós vimos que Jesus não veio abolir a lei, mas ele veio cumpri-la. Então, além de trazer a real interpretação, a significância da sagrada lei, Jesus veio cumpri-la em sua vida, de forma prática, de forma fiel. Então nós vemos que a justiça
que nos faz aceitos diante de Deus, não é a nossa justiça, não é a justiça dos fariseus, mas é a justiça de Cristo imputada em nossas vidas. Eu quero começar a exposição desse sermão na ordem inversa da leitura que nós fizemos. Primeiro quero falar sobre os juramentos, e depois então quero discorrer com mais tempo sobre a questão do divórcio. Quando eu me deparei com este texto que fala sobre os juramentos, eu me lembrei de uma história que marcou a minha infância. Certa vez eu tinha ganhado um pirocóptero. Alguém sabe o que é isso? Era aquele helicópterozinho que vinha no pirulito, que a gente fazia assim com a mão e ele saía voando. Então, certa vez eu tinha ganhado um pirocóptero. E eu estava brincando, alegre, faceiro, e chegou um rapaz, um menino do bairro. Eu já conhecia ele, sabia que ele era arteiro, gostava de aprontar. E ele assim, deixa eu brincar, deixa eu ver o teu pirocóptero. E eu conhecendo ele, disse, não vou deixar. Só que ele começou a me importunar tanto, chegou um momento que ele disse assim, deixa eu ver, eu não vou fazer nada, eu juro pela minha mãe. Aí eu pensei, bom, se ele está jurando, então não tem problema, né? Ainda mais pela mãe dele. No momento em que eu larguei o meu pirocóptero na mão dele, nunca mais eu vi. Ele saiu correndo e nunca mais me devolveu o pirocóptero. E aí eu pensei, puxa vida, por que as coisas deram errado? Ele jurou pela mãe dele. Eu achei que as palavras deles tinham se tornado verdade por causa daquilo. E aí eu penso que é justamente isto que Jesus quer nos ensinar nesse texto. Jesus quer nos ensinar algo maravilhoso nas suas palavras. Jesus, nós aprendemos aqui que ele nos ensina que a nossa palavra sempre deve ser verdadeira. Independentemente se nós venhamos a jurar, se nós venhamos a usar alguma fórmula de juramento, independentemente de registrarmos as nossas palavras num contrato e assinarmos embaixo, as nossas palavras sempre devem ser verdadeiras. Aliás, se nós formos ver Mateus 5,34, que nós lemos, a instrução de Jesus era para que nós não jurássemos. Olha o que diz lá 5,34, de modo nenhum jureis. No entanto, esta afirmação de Jesus, ela não deve ser tomada como uma condenação universal e totalitária contra a questão de juramentos. Porque se nós formos ver no contexto maior, que é a própria palavra de Deus, o próprio Deus jurou. Hebreus 6, do 13 ao 18, vai nos dizer que Deus jurou a Abraão cumprir as suas promessas. E como não havia ninguém maior do que ele, por quem ele pudesse jurar, Deus jura por si mesmo, que seria fiel para com Abraão. Se nós observarmos Mateus 26, 63 e 64, o próprio Cristo responde aos fariseus, enquanto estava sendo acusado, sob juramento. E Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 9, invoca a Deus como sua testemunha em um juramento. E diversas outras passagens em que nós vemos que pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, fizeram juramentos. Então, o que de fato Cristo está fazendo aqui, não é proibir que se façam juramentos. Porque nós vimos que a Bíblia nos traz exemplos de pessoas que fizeram juramentos. Mas o que Cristo está aqui condenando é o uso leviano de se fazer juramentos. Vamos entender melhor o contexto daquela época. Era uma prática comum dos judeus fazerem juramentos por qualquer coisa. Qualquer coisa, eles estavam jurando. Juro pelo céu, juro pela terra, por Jerusalém, juro pelo meu pai, pela minha mãe. Então, qualquer coisa, eles faziam juramentos. Mas esses juramentos, eles eram falsos, eles eram evasivos, eram juramentos enganosos, porque facilmente esses judeus que haviam jurado, assim como o menino da minha história, facilmente eles quebravam os seus juramentos. Por que eles faziam isso? Porque, no entendimento deles, enquanto eles não estivessem usando o nome de Deus na fórmula do seu juramento, tudo bem quebrar o juramento. Os fariseus, eles eram hipócritas na sua aplicação correta da lei. Porque eles interpretavam o terceiro mandamento
que é não tomar o nome de Deus em vão, de uma forma equivocada. Olha como a interpretação deles era falha. Porque eles basicamente ensinavam, baseados no terceiro mandamento, que o nome de Deus não poderia ser tomado. Então, eles de todas as formas procuravam não pronunciar e até excluir o nome de Deus nas suas conversas, nos seus juramentos. Mas o que a correta interpretação da lei, o que a lei de fato diz, é que o nome do Senhor não poderia ser tomado em vão. A ênfase está no em vão. Um exemplo de tomar o nome de Deus em vão é eu fazer um juramento em nome do Senhor e eu quebrar este voto. Isto seria tomar o nome de Deus em vão. E então é justamente desta obrigação de ter que cumprir os seus juramentos que os fariseus inventavam sistemas sofisticados para poder fazer juramentos e depois quebrá-los em seguida. Porque o entendimento deles era, enquanto eu não usar o nome de Deus, enquanto eu não violar este mandamento de tomar o nome do Senhor em vão, não tem problema. Não há problema se eu quebrar um juramento. Mentir, na concepção deles, tudo bem. O problema é eu tomar o nome do Senhor em vão. De forma alguma eu posso fazer isso. E aí Jesus, com razão, chama eles de hipócritas. Porque eles tinham uma artimanha, um sofisticado sistema para tentar excluir Deus da fórmula dos seus juramentos. Então eles juravam pelos céus, pela terra, por Jerusalém, pelas suas próprias cabeças. Como se desta forma eles pudessem excluir Deus da equação dos seus juramentos. Aí Jesus diz, vocês são tolos de fato, porque olha só, é impossível excluir Deus dos juramentos de vocês, porque os céus que vocês juram é a habitação de Deus, é o trono de Deus. A terra pela qual vocês juram é onde Deus coloca os seus pés. Jerusalém, pela qual vocês juram, é a cidade de Deus. E até as cabeças de vocês são criação de Deus. Nem o cabelo vocês conseguem mudar a cor. Na juventude é preto, na velhice é branco. Tudo é dele. Então vocês não conseguem excluir Deus da equação. E se não há como excluir Deus da fórmula dos juramentos, então logo eles estavam pecando contra o Senhor, ao quebrarem os seus votos. Jesus vai nos mostrar que um voto é obrigatório, independentemente da fórmula que é usada. Sendo assim, a verdadeira implicação da lei é nos mostrar que nós devemos ser fiéis na nossa palavra. Nós devemos ser, como diz a expressão, pessoas de palavra. Na verdade, meus irmãos, pense comigo, se nós fôssemos pessoas de palavra, se as nossas palavras fossem sempre honestas e sinceras, para que juramento? Não há necessidade alguma. Flávio Joséfo vai nos contar acerca dos essênios, um povo que viveu na época contemporânea de Jesus. E os essênios de modo algum juravam, eles não proferiam juramentos. Por quê? Porque a palavra que saía da boca deles era como se fosse um juramento. Eles cumpriam tudo aquilo que eles falavam, eles cumpriam. Lembra aqui, agora trazendo um pouco mais para a atualidade, lembra da época que as coisas eram acertadas no fio do bigode? Eu até tenho aqui, consigo fazer, mas alguns não têm. Mas lembra dessa época que não se precisava formalizar as coisas em contrato, num aperto de mão, numa troca de conversa, de palavras, os contratos eram firmados e não eram revogados. Mas isso, nos dias de hoje, já se passou. Como disse um professor meu, que era advogado, ele assim, gente, o papel foi feito para ser escrito. E se puder, peça para a pessoa assinar embaixo. Por que isso?
por causa da corrupção do gênero humano, por causa do pecado. O homem é corrupto, o homem tenta tirar proveito em toda situação, o homem é dúbio, duvidoso, é enganador e é enganado. Aumenta as histórias que conta, aumenta os fatos. Por isso que não dá mais para fazer hoje nada no fio do bigode. Lá na empresa a gente tem um costume de conversar no telefone e registrar por e-mail. Para que tudo fique registrado. Tudo que foi dito, foi combinado, fique ali. Para que ninguém depois diga um dia, eu não disse isto. Então as nossas palavras devem ser como juramentos. Devemos ter isto em estima. Devemos ter as nossas palavras como sendo merecedoras de crédito, de aceitação. Porque, embora tenhamos esta prática entre os incrédulos, entre nós, isto de forma alguma deveria ser aceito. Porque a nossa palavra deveria ser, como diz a Escritura, sim, sim e não, não. John Stott vai dizer o seguinte: quando um monossílabo é suficiente, para que perder tempo e fôlego acrescentando alguma coisa a mais? Quando você pode resolver as coisas com um sim e com um não, não precisa acrescentar mais nada. E John Stott ainda vai dizer que fazer juramentos nada mais é do que uma confissão patética da nossa própria desonestidade. Como cristãos, não precisamos desses subterfúgios. Nossa palavra deve ser confiável. Nossa palavra deve ser merecedora de crédito. Mas por que existem então os juramentos? Como eu disse, por causa da falsidade do homem e da sua incredulidade. Os juramentos não estão ordenados na lei, mas são permitidos na lei do Senhor. Do contrário, nem seriam necessários. Quanto a nós, meus irmãos, que a nossa palavra seja sempre reta, seja sempre sim, sim e não, não. Porque nós vamos ver em Apocalipse 22:15, que aqueles que mentem não herdarão o reino de Deus. O próprio Jesus nos diz que a nossa palavra deve ser sim e não, e o que passar disso vem de quem? Vem do maligno, vem do diabo, porque é mentira e ele é o pai da mentira. E aí, se nós formos verificar isso no nosso dia a dia, a honestidade das nossas palavras, nós vamos ver quão miseravelmente a gente tem errado. O quão miseravelmente nós temos pecado neste preceito que o Senhor nos ensina. Porque muitas vezes mentimos, quebramos as nossas promessas, voltamos atrás nas nossas palavras. E ainda temos a cara de pau de querer comparar os nossos pecados com o de outras pessoas. Ah, mas fulano faz pior. Ah, mas fulano fez aquilo e aquilo outro. Nós devemos nos comparar a Cristo. Nós devemos comparar a nossa vida ao Cristo santo e perfeito. Ele é a nossa régua, Ele é a nossa métrica, é a Ele que seremos comparados, é Ele que será, em comparação a Ele é que seremos julgados. Cristo cumpriu toda a lei, de forma fiel. Que nessa noite, meus irmãos, nós possamos pedir a Deus para que nos ajude a cada dia nos parecermos mais com Cristo. Que o seu Espírito Santo nos impulsione, nos empurre, nos transforme a sermos fiéis e a sermos mais parecidos com Cristo. Que este seja o nosso pedido. Que as nossas palavras sejam honestas, sinceras. Que mesmo que venhamos com dano nosso, porque muitas vezes isso pode acontecer, nós falarmos alguma coisa
e a situação mudar, e nós queremos mudar a nossa palavra. Mas mesmo que seja com dano nosso, não devemos mudar. Devemos ser fiéis nas nossas palavras. Amém, meus irmãos? Quero tratar agora com vocês sobre a temática do divórcio. E antes de continuar essa exposição e falar sobre o divórcio, eu quero fazer minha as palavras de John Stott, quando ele relata a sua relutância em tratar deste tema. Primeiro, por ser um assunto tão complexo e controvertido. E em segundo lugar, por mexer tão profundamente com as emoções das pessoas. Porque imagino que não há infelicidade tão gritante quanto a de um casamento infeliz. Talvez não haja tragédia, dor e amargura do que a quebra de um relacionamento que nasceu para ser um lugar seguro e inundado de amor. Mas assim como John Stott, eu também estou convencido de que o ensino de Jesus Cristo é bom para a sua igreja e para a sociedade. Para que possamos expor este tema, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 19, versículo 3 até o versículo de número 9. Haja vista que o texto que nós lemos no Sermão do Monte, Mateus 5, 31 e 32, é um resumo, uma condensação do ensinamento acerca do divórcio. Então faremos menção de Mateus 19, 3 ao 9, que é um texto mais extensivo sobre isto. Diz assim a palavra do Senhor. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher e por qualquer motivo? É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe os fariseus: por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Enquanto eu estudava sobre este tema, enquanto eu lia e ouvia sobre este tema, vi que muitos falaram do quão descartável os relacionamentos hoje se tornaram. E eu, como gosto de contar histórias da minha infância, lembrei-me da época que, quando criança, eu gostava de brincar, a gente brincava de pique-esconde lá na casa da minha avó, e tinha um porãozinho, uma portinha pequenininha, e eu gostava de me esconder ali, era o melhor esconderijo, as pessoas nunca me achavam ali. E eu lembro que ali embaixo daquele porão tinha um estoque de garrafas de vidro, de refrigerante. Garrafas que seriam, os mais antigos vão lembrar disso, que eram trocadas quando ia no supermercado comprar refrigerante, tinha que levar a garrafa de vidro vazia para trazer uma garrafa cheia. E aí, voltando ainda mais no tempo, eu vou forçar aqui a memória daqueles que são mais velhos do que eu. Talvez aqui os irmãos, as irmãs vão lembrar das bonecas que as meninas brincavam antigamente, que eram bonecas feitas de porcelana. Nem se pensava, como hoje em dia, pegar uma caneta e riscar uma boneca daquela. E os carrinhos que os meninos brincavam eram carrinhos de aço, ferro fundido, ou de madeira, que resistiam a toda e qualquer brincadeira. Eu até imagino que a minha geração tenha sido a última geração que usou a fralda de pano. Quantos lembram?
Possivelmente as irmãs vão lembrar porque tinha que lavar, né? Com tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, da garrafa, dos brinquedos, das fraldas, eu quero trazer à nossa memória como antigamente as coisas eram duráveis. E se quebrassem, dava-se um jeito de consertar. Porque não era tão cedo que se conseguiria substituir. Mas com o tempo surgiram as fraldas descartáveis, as garrafas PET, os brinquedos de plástico vindos da China e do Paraguai. E a gente começou a se desapegar das coisas. Porque se quebrava, era fácil descartar e pegar um novo. E o problema é que a cultura destas coisas descartáveis, a cultura do descartável, não ficou restrita somente às coisas, aos objetos. Mas a cultura do descartável também alcançou os relacionamentos. E a geração de hoje, a minha geração, essa geração atual, é uma geração que não tem apego algum aos relacionamentos. E principalmente ao casamento. E infelizmente, dentro das igrejas cristãs. Eu quero trazer uma triste estatística para vocês. Segundo o levantamento do IBGE, no Brasil, o número de divórcios cresce de forma assustadora. E o número de casamentos tem diminuído na mesma velocidade. E 1 a cada 3 casamentos acaba em divórcio. E uma estatística ainda muito mais triste do que essa, é que o número de divórcios dentro das igrejas é igual ao número de divórcios fora das igrejas. Há nos dias de hoje uma banalização do casamento. As pessoas casam e descasam, como se fosse algo normal, mas não é. A justiça terrena facilitou as regras para o divórcio. No entanto, mesmo sendo moralmente aceito diante dos homens, continua sendo condenado por Deus. A aceitação dos homens para o divórcio não é chancela para a aceitação de Deus. O pastor Marcos Salles vai dizer o seguinte: o mundo não tem nada para dizer sobre o que Deus criou, mas o problema é que os conceitos do mundo estão entrando nas igrejas. O mundo não tem nada a dizer sobre casamentos e sobre casais. Voltemos ao texto de Mateus, capítulo de número 19. Nós vimos ali na passagem que nós lemos que os fariseus chegaram até Jesus para o tentar. Como de costume eles sempre fizeram. E aí agora eles chegam até Jesus trazendo essa temática do divórcio. Talvez por ser um tema tão complexo, imaginavam que Jesus fosse incorrer em algum erro. Ou talvez até quisessem colocar Jesus em maus lençóis, a exemplo de João Batista. Porque Jesus nessa ocasião estava na Galileia, terra de Herodes, que matou João Batista e que era casado com a esposa do seu irmão. Ou também talvez os fariseus queriam que Jesus tomasse partido numa discussão antiga entre dois rabinos famosos acerca do divórcio. Era uma discussão ferrenha que dividia a classe. Haviam dois rabinos, um chamado Shammai e outro chamado Hilel. Shammai era da ala conservadora. E na sua interpretação da lei, ele dizia que somente por conta de um pecado sexual é que se poderia haver o divórcio. Hilel era o rabino da ala liberal. E o entendimento dele da lei é que por qualquer motivo poderia se dar a carta de divórcio. Por exemplo, se a esposa queimasse o arroz, se ela falasse mal do sogro, da sogra, ou se pela manhã ele tivesse visto uma mulher mais bonita que a sua esposa, ele poderia dar a carta de divórcio para a sua mulher. E aí vejamos que são interpretações bastante distantes, um conservador e outro liberal. E essas posições tão antagônicas era por causa da interpretação que cada um tinha do texto que está em Deuteronômio. Se você quiser abrir, abra. Deuteronômio 24, do 1 ao 4.
que diz assim a lei do Senhor: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado coisa indecente nela, e é aqui que eles divergiam sobre este termo, coisa indecente. E se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar um termo de divórcio, ele o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então o seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher. Este era o texto da lei, que os fariseus chegaram diante de Jesus e o questionaram. Agora veja, Mateus, capítulo de número 19, a partir do versículo 4, a resposta de Jesus. Por quê? Porque os fariseus chegaram até Jesus preocupados com o divórcio. Jesus, no entanto, está preocupado com o casamento. Os fariseus chegam diante de Jesus e citam a lei, citam Moisés, Deuteronômio 24. Jesus cita a criação, o propósito original de Deus, lá em Gênesis, capítulo de número 2. Então veja o que Jesus diz a partir do versículo 4. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se eles uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Os fariseus estão preocupados com o divórcio. Jesus está preocupado com o casamento. Deus instituiu, veja o que Jesus diz. Deus instituiu o casamento entre um homem e uma mulher. Nada além disso. Não são dois homens, não são duas mulheres. Um homem e uma mulher. Para viverem em uma união indissolúvel. Este é o padrão divino. Um homem, uma mulher. Ambos uma só carne, numa união indissolúvel. O termo aqui, a expressão se unir à sua mulher, no original hebraico o termo unir é colar duas folhas de papel. O termo unir aqui, que Jesus se refere no hebraico, é colar duas folhas de papel muito bem coladas. E é impossível que nós venhamos a separá-las, sem que elas venham se rasgar ou se danificar. E assim é o divórcio, destrutivo, danoso e violento. Agora voltando ao texto, veja que os fariseus interpretavam Deuteronômio como uma lei. Eles dizem, Moisés mandou repudiar e ele mandou dar a carta de divórcio. Jesus disse, não, peraí. Isto foi uma concessão, uma permissão. Jesus aqui está esclarecendo este ponto que os fariseus estavam deturpando, porque o que Moisés havia dado não era uma lei, era uma permissão, uma concessão. E Jesus ainda vai mais profundo no texto. Olhe que Jesus diz que o motivo desta permissão, o motivo desta concessão é a dureza do coração do homem. Por causa da dureza do coração do homem, é que Deus permite, ainda que relutante, a concessão, a permissão para o divórcio. E esta dureza de coração aqui, ela é de ambos os cônjuges. Ela é de ambos, de homem e mulher. Esta dureza de coração, ela é daquele cônjuge que pecou, que obstinadamente traiu a confiança, que maculou o leito que deveria ser sem mácula. Mas também é uma dureza de coração do cônjuge que não consegue perdoar. Que é incapaz
de liberar o perdão. Esta dureza no coração do homem é consequência do pecado nas nossas vidas. É consequência do pecado e da nossa inclinação a fazer o que é mal. O duro de coração é aquele que não perdoa e que não pede perdão. Não pede conselho e nem aceita conselho. Não muda, mente, trai, é egoísta e busca somente a sua própria felicidade. Este é um retrato do duro de coração. E a bem da verdade, meus irmãos, é que a parte de Cristo, distantes de Cristo, longe de Cristo, nós somos incapazes de fazer qualquer bem. Se há alguma coisa boa em nós, é fruto da sua graça, é fruto da obra do Espírito Santo na nossa vida. Porque a parte de Cristo nós não somos capazes de fazer o bem. William Barclay, comentando sobre este ensinamento aqui do divórcio, e acerca dos ensinamentos de Jesus Cristo, ele vai nos dizer que o ensino de Cristo exige a presença de Cristo. Do contrário, não é mais do que um ideal impossível. Os ensinamentos de Cristo exigem a presença de Cristo, porque sem Ele nada mais são do que um ideal impossível para o homem. Então que nessa noite, meus irmãos, nós venhamos pedir a Deus que nos ajude, que nos capacite a viver em seus preceitos, a andar em seus caminhos. Não são caminhos fáceis de se andar, são caminhos estreitos, são caminhos apertados. No final nos espera uma porta estreita, mas é este caminho estreito que nos levará à vida eterna. Ainda observando Mateus 19, ainda estamos em Mateus 19. Nós vamos ver mais uma vez que a interpretação dos fariseus acerca da lei era equivocada. Porque a lei escrita em Deuteronômio 24 não tinha como propósito dar carta branca para o divórcio. Mas tinha como um intuito maior proteger a mulher. Porque, primeiramente, faria com que o homem pensasse duas vezes antes de lhe dar a carta de divórcio. Porque segundo Deuteronômio 24, ele não poderia novamente voltar a casar-se com a sua esposa. Então este mandamento do Senhor, esta lei, ela vinha em primeiro momento com o intuito de proteger a mulher, para que o homem pensasse muito bem antes de tomar qualquer decisão. Assim, a lei do Senhor, a sua intenção era coibir o divórcio por qualquer motivo. Era refrear, era reduzir, era diminuir o número de divórcios por qualquer motivo. E ainda mais, naquela época, a situação era tão caótica que os homens acordavam de manhã cedo, às vezes, meio com a pá virada, como se diz, e mandavam suas esposas embora, sem maiores explicações. Então a lei veio formalizar isto. Veio dizer, olha, então que seja dada uma carta para a mulher. Por quê? Porque a mulher, quando era despedida de casa, sem nenhum documento que comprovasse que ela era inocente, ela era marginalizada nas ruas. Muitas vezes acusada de adultério e até ameaçada de ser apedrejada. Então a lei veio formalizar isso, veio proteger a mulher, dizendo, ok, se houver, por causa de pecado sexual, então que se seja dada a carta de divórcio, para que esta mulher então possa novamente casar, como nós vimos em Deuteronômio, capítulo de número 24. Agora veja o ok, nós temos a permissão do divórcio, mas lembre-se, o plano original de Deus é o quê? Um homem, uma mulher, uma união indissolúvel. Este é o propósito de Deus. Mas nós temos a permissão do divórcio. E eu gosto do que Hernandes Dias Lopes vai dizer. Ele diz assim, Deus instituiu o casamento, não o divórcio. O divórcio foi apenas uma permissão relutante por causa da dureza do coração do homem e não a intenção divina.
Os fariseus tratavam a questão do divórcio de uma forma tão leviana, que para eles, o mais importante da lei do Senhor era dar um pedaço de papel para a mulher. Não importando quão frívolo, tolo e egoísta fosse o motivo da separação. Na cabeça do fariseu, o importante era dar uma carta de divórcio. Feito isso, está tudo ok. Mas Jesus entra agora no seu ensinamento em contraposição a isso, dizendo, olha, o divórcio é uma coisa muito séria. Não é para acontecer assim como vocês estão achando. Daqueles dois rabinos que eu falei para vocês, Shammai e Léo, Shammai conservador e Léo o liberal, qual vocês acham que naquela época de Jesus os ensinamentos eram mais abraçados abertamente? E Léo, o liberal. Aí Jesus vem, não, peraí, não é assim. Divórcio é uma coisa séria. O propósito de Deus é uma união indissolúvel entre um homem e uma mulher. E aí Jesus, no seu sermão, no texto, Mateus 19, que nós lemos, Jesus traz uma condição para o divórcio: o pecado sexual. A relação sexual ilícita. Agora me deixa fazer um destaque muito importante aqui. Em Mateus, capítulo de número 19, Jesus não está incentivando de forma alguma o divórcio, quando o motivo fosse um pecado sexual. O que Jesus está fazendo é coibir, proibir qualquer outra causa. Jesus não está incentivando, ok, agora, houve pecado sexual, então pode divorciar. Não. Lembra, Jesus, quando os fariseus lhe perguntam sobre o divórcio, Jesus remete lá à criação, porque ele quer defender o casamento. Jesus não está fazendo uma apologia do divórcio. Jesus não está incentivando, mas ele está coibindo qualquer outro motivo que não fosse este. João Crisóstomo, falando sobre esta passagem do divórcio, do Sermão do Monte, ele muito sabiamente linkou ela às bem-aventuranças. E olha o que João Crisóstomo diz: aquele que é manso, pacificador, humilde de espírito e misericordioso, como poderia repudiar a sua esposa? Aquele que está acostumado a reconciliar os outros, como poderia discordar daquela que é a sua própria carne? Como nós vimos, as bem-aventuranças são qualidades inerentes ao cristão, aquele que nasceu de novo. Então, se nós nascemos de novo, se nós somos mansos, pacificadores, humildes, misericordiosos, como poderíamos repudiar a nossa esposa? Se somos reconciliadores, como poderíamos não nos reconciliar com aquela que é a nossa própria carne? Até agora nós vimos que a interpretação dos fariseus era equivocada sobre a lei. E entendemos também, espero que você tenha entendido, que o divórcio foi uma concessão, uma permissão de Deus, por causa da dureza do coração do homem. Vimos também que Cristo aqui nos ensina acerca da concessão do divórcio ser legítima nos casos de adultério. Mas, para que esta exposição sobre o divórcio possa ser completa, precisamos analisar e ir de encontro de outras passagens que também nos falem sobre o divórcio. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 ao 15. Deixa eu poder apressar um pouco aqui. 1 Coríntios 7, do 10 ao 15. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tiver mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente.
De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Paulo, aqui nos versículos de número 10 e 11, não está trazendo um novo ensinamento. Veja que Paulo diz, diz o Senhor, não eu. Ou seja, Paulo está aqui repetindo o ensino do Senhor. O que o Senhor diz? Não separe. É isso que Paulo nos diz aqui no versículo número 10. No entanto, Paulo aqui abre um parênteses e apresenta uma possibilidade de separação, aonde, no entanto, não seria permitido um novo casamento. Este ensino se refere àquelas situações onde não há mais possibilidade de os cônjuges viverem juntos. E a reconciliação, que é o primeiro caminho, não é mais possível. Note que neste cenário que Paulo apresentou, não houve relação sexual ilícita. Portanto, se houver um novo casamento, cometer-se-á o adultério. Por mais que o juiz aqui da terra tenha dado um documento dizendo que pode casar, diante de Deus, ambos os cônjuges ainda encontram-se casados. Paulo continua a sua explicação e no versículo 12 ao 14, Paulo instrui nos casos onde um dos cônjuges passa a ser cristão, se converte a Cristo, e o seu companheiro ainda permanece incrédulo, mas ele consente em continuar vivendo junto. Então Paulo diz que neste caso não deve haver separação. E Paulo vai nos ensinar que o marido crente santifica a esposa não crente e vice-versa. E aí talvez alguém se pergunte, talvez você conheça alguém nessa situação, talvez você esteja nessa situação, e talvez então você se pergunte, então quer dizer que o esposo não crente, a esposa não crente, será salvo? Não necessariamente. Mas pode ser. O que você como cristão, o que nós como cristãos precisamos fazer? A cada dia, através da nossa conduta, da transformação da nossa vida, da evidenciação dos frutos do Espírito Santo em nós, que através da nossa própria vida sejamos uma pregação do Evangelho abundante. E claro, falemos de Cristo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas o exemplo é marcante. Nós ouvimos aqui domingo, na pregação do pastor. O exemplo, os frutos, a evidenciação dos frutos é importante. O cristão não sabe se o seu marido ou sua esposa não crente virá a Cristo. E é por isso mesmo que ele deve se sentir motivado e incentivado a todos os dias apresentar a Cristo para ele ou para ela. E quanto aos filhos, Paulo diz que os filhos agora passam a ser santos. Por quê? Porque eles passam a fazer parte do pacto de Deus, conforme Gênesis 17:7, aonde Deus diz que será o nosso Deus e dos nossos filhos. Então, os filhos, desde pequeno, passam a ser expostos à pregação do Evangelho, à influência do Evangelho. Mas eu quero registrar uma coisa bem importante aqui. Esta passagem de Coríntios capítulo 7 não nos dá a permissão para o casamento entre crente e não crente. Isso é um assunto para uma outra exposição, mas eu preciso aqui fazer este alerta. Este texto não permite, não dá carta branca, não dá o aval para casamento entre crentes e não crentes. Por fim, versículo de número 15 de 1 Coríntios, capítulo de número 7. Então, no versículo de número 15, Paulo passa a tratar de uma segunda possibilidade de divórcio, não vista até então. Por isso que Paulo vai dizer, digo eu, não o Senhor. Porque Paulo está trazendo agora o ensinamento
através da sua autoridade apostólica, algo que até então não havia sido ensinado, algo que até então não havia sido discorrido. Então Paulo, na sua autoridade apostólica, diz: digo eu, não o Senhor. Ou seja, Jesus não disse o que eu vou dizer. Então Paulo começa a tratar sobre a questão do abandono. Este abandono não é um abandono qualquer, como quem sai num dia da casa e volta no dia seguinte. Ele é, primeiramente, um abandono por parte do incrédulo. É o incrédulo quem é o agente ativo desta situação. É ele quem toma a decisão de não viver mais junto. Isto não parte do cristão, do fiel. E este abandono por parte do incrédulo, veja que ele é um abandono sem arrependimento, irredutível, contumaz, irreconciliável e obstinado. A reconciliação foi tentada, mas não foi possível, porque a reconciliação é sempre o primeiro passo. Paulo então nos diz que nestes casos, o irmão ou a irmã não ficam sujeitos à servidão. Sendo assim, eu entendo que, segundo as Escrituras, nos casos de morte do cônjuge, conforme Romanos capítulo 7, versículo 1 ao 3, nos casos de relação sexual ilícita e abandono pelo incrédulo, o novo casamento seria possível somente para a parte fiel, para o cônjuge fiel. Resumidamente, quando o divórcio é legítimo, o novo casamento é legítimo. Quando o divórcio é ilegítimo, o novo casamento é ilegítimo. Talvez você que me escute nessa noite, talvez quem for assistir essa mensagem depois pela internet, passou, vivenciou um processo de divórcio. E talvez você se questione sobre o perdão de Deus para a sua vida. Porque, convenhamos, um dos preceitos e dos propósitos mais sagrados de Deus foi quebrado, o matrimônio. Aquilo que eu disse, uma união entre um homem e uma mulher indissolúvel. Foi quebrado este preceito de Deus. E talvez você se questione sobre o perdão. Será que há perdão para mim? A resposta é, de acordo com a Bíblia, que há perdão se você se arrependeu de todo o coração e se você abandonou a prática do pecado. Veja, Jesus perdoou a mulher samaritana que ele encontrou no poço de Jacó. Ela teve 5 maridos. E ela estava vivendo com um 6º marido. E Jesus disse: tivesse 5, e o que tu tens agora não é teu. Então, ou seja, ela teve 5 maridos, e agora ela estava vivendo em adultério. Mas nós vamos ver na Sagrada Escritura, que no momento em que ela confessa o seu pecado, ela se arrepende, Jesus perdoa os pecados dela. Talvez nós fôssemos fazer como os discípulos, acusar. Mas aonde há um coração quebrantado e contrito, aonde há o abandono da prática do pecado, aí há perdão de Deus. Mas ninguém esqueça, meus irmãos, que o pecado imperdoável, ninguém esqueça que o projeto de Deus sempre foi a indissolubilidade do matrimônio. O divórcio é uma concessão do Senhor ao seu plano original, por causa da dureza do coração do homem. Deus odeia o divórcio. Se você puder abra a sua Bíblia em Malaquias, capítulo de número 2 e versículo de número 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Em algumas traduções vai dizer, odeia o repúdio. Então veja que em Malaquias 2:16 nós temos Deus claramente expressando o seu sentimento em relação ao divórcio e ao repúdio. Deus odeia o divórcio e o repúdio.
Contudo, ouso dizer que o pecado imperdoável é o abandono a Cristo e não o divórcio. Mas o divórcio, ele é sem dúvida destrutivo, é violento, é doloroso. Veja, você nunca foi convidado para uma festa de divórcio. Você já foi a festas de casamento, mas a festas de divórcio você nunca foi. Por quê? Porque o divórcio é uma guerra. E infelizmente é uma guerra onde não há vencedores, somente há perdedores. Pessoas que perderam a alegria, pessoas que perderam o amor, perderam a confiança, perderam a estrutura, a firmeza do lar. Para os filhos, então, nem se fale. O divórcio, em muitos casos, é pior do que a morte de um dos pais. As crianças, filhas de pais divorciados, normalmente vão crescer com sensação de sentimentos de medo, de revolta, de tristeza, de perda e de abandono. Ok, Deus odeia o divórcio. E aí você pode dizer assim, mas e se eu estou numa situação desta? Se o meu cônjuge me traiu, se eu sou a parte lesada, eu sou a parte que eu fui traído, há legalidade para mim. E aí você diz, devo me divorciar? E eu vou te dizer, pela Bíblia Sagrada, que a resposta é um sonoro não. Mas então, o que devo eu fazer? E aí eu digo que a resposta bíblica é o perdão e a reconciliação. Procure sempre a reconciliação e ofereça o perdão. É uma decisão fácil perdoar numa circunstância dessa? É claro que não é. Mas é uma decisão possível em Cristo Jesus. Eu vou repetir, não é uma decisão fácil, mas é uma decisão possível em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina a perdoar e ela está recheada de exemplos de perdão. E o maior de todos é Cristo morrendo na cruz do Calvário para perdoar o meu e o teu pecado. Se houver o arrependimento daquele que cometeu o pecado, aquele que cometeu a falta, então nós devemos lutar para reconciliar o casamento. Deixa eu dizer uma coisa. O divórcio não é a solução. O divórcio não é o remédio. O perdão é o remédio. O perdão é a solução. Segundo pesquisa, 63% das pessoas que se divorciam acabam se arrependendo. É um número muito grande. Então, sempre antes do último passo do divórcio, ofereça o perdão, ofereça a reconciliação. O próprio Deus, em Jeremias 3:1, se você quiser ler em casa, Jeremias 3:1, o próprio Deus nos dá o exemplo quando, de forma figurada, é claro, mas Deus diz assim, Israel se prostituiu após muitos amantes, mas eu perdoei, volta para mim, Israel. O próprio Deus nos dá o exemplo do perdão. Agora, para finalizarmos, voltemos a Mateus, capítulo de número 19. Se você for notar o versículo 1, Mateus escreve assim, ó, e aconteceu que, concluindo Jesus os seus discursos, foi para a Galileia. Que discursos são esses que Jesus concluiu? Aí nós precisamos olhar Mateus capítulo de número 18. Mateus capítulo de número 18, Jesus vai tratar acerca do perdão. Jesus nos conta a parábola daquele credor incompassivo, que tinha uma dívida enorme, impagável, mas chegou diante do seu senhor, pediu perdão e foi perdoado. Ele sai na rua, encontra o seu conservo, que lhe devia muito pouco dinheiro, e ele não o perdoa. O que nós aprendemos com isso? Que nós, eu e você, tínhamos uma dívida impagável. O nosso pecado diante de Deus era impagável. O que havia preparado para nós era a condenação no inferno. Mas Cristo nos perdoou.
E não somente isso, mas Cristo, por intermédio do seu Espírito Santo, nos capacita a perdoar. Porque por nós mesmos não conseguimos. Mas Cristo nos capacita a perdoar. Se você nasceu de novo, você tem a capacidade de perdoar. Deixe-me rapidamente falar sobre 3 verdades sobre o perdão. Primeiro, o perdão de Deus é o nosso modelo. O seu perdão é completo, é final e é constante. Sempre que nos arrependemos, Deus está disposto a nos perdoar. Segunda verdade sobre o perdão é restaurador. Quem não perdoa, adoece, definha, não tem paz e vive atormentado. Agora, quem perdoa é como quem faz uma faxina na sua alma. Lembra sem sentir dor. Não é ter amnésia. Perdoar não é sofrer amnésia, mas é lembrar sem que aquilo lhe fira, sem que aquilo lhe cause dor. Por fim, o perdão está acima das nossas forças humanas. Somente em Deus é que podemos perdoar, porque isto é resultado da sua graça na nossa vida. Somente quem nasceu de novo, eu repito, é capaz de perdoar. Se você diz, eu não consigo perdoar, então verifique, meu irmão, a sua carteira de identidade, se você realmente nasceu de novo e se você é cristão. E eu quero finalizar aqui, caminhando para o final, já é quase 9h30. Lucas capítulo de número 17, versículo 3 e 4. Nós temos a passagem em Lucas, a passagem correlata de Mateus 18, aonde Jesus ensina sobre o perdão. E lá em Lucas, Jesus diz o seguinte, olha, se alguém pecar contra vocês 7 vezes num dia, e esta pessoa nas 7 vezes vier e se arrepender, nós devemos perdoar. Aí o discípulo coça a cabeça, olha para Jesus e diz, Senhor, então aumenta a nossa fé. Nos dá a capacidade de perdoar, porque isso que tu está falando é humanamente impossível. Mas somente em Cristo. Em Cristo, nós temos a capacidade de perdoar. Perdoar não é fácil. Fácil é falar sobre o perdão. Perdoar é morrer para nós mesmos, é amar os inimigos, e é pagar o mal com o bem. Nós estamos muito aquém do perdão divino. Por isso que também, assim como os discípulos, devemos fazer coro e dizer, Senhor, aumenta a nossa fé. Nos dá, Senhor, capacidade para perdoar. Agora uma coisa é certa, é preciso que aquele que pecou se arrependa. Porque a verdade gloriosa é que aonde há arrependimento e perdão, não há divórcio. Amém, meus irmãos? Eu quero finalizar com uma frase de Warren Wiersbe. E peço já para que você se coloque de pé. Warren Wiersbe vai dizer o seguinte, casamentos felizes não são acidentes, mas sim resultado de um compromisso, de amor, de compreensão mútua, sacrifício e trabalho duro. Eu vou repetir. Casamentos felizes não são acidentes, mas sim resultado de compromisso, amor, compreensão mútua, sacrifício e trabalho duro. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ouvimos a Tua palavra. Senhor, sabemos que a Tua palavra produz vida. Sabemos que a Tua palavra é verdadeira. Falhos somos nós, Senhor. Nós somos falhos e pecadores. Pai, procurei expor a Tua palavra com fidelidade e com zelo, mas confesso que sou falho. E quero pedir nessa noite que o Senhor da graça, o Senhor de misericórdia,
Que o Senhor possa nos capacitar, como foi pregado nessa noite. O Senhor possa nos capacitar a perdoar, a buscar a reconciliação sempre. Senhor, que possamos ser sinceros nas nossas palavras e honestos nos nossos acordos. Pai, fortalece os nossos casamentos, os laços matrimoniais. Sabemos que o inimigo luta contra a família e busca de toda forma destruir os lares, mas que o Senhor possa blindar os nossos casamentos, as nossas famílias, para que esta desgraça, para que esta tragédia chamada divórcio não venha nunca bater na porta dos nossos lares. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém e graças a Deus.